Ele vai falar sobre Covid-19, propagação espacial e tempo de suspensão em ambientes fechados. Nós vamos dar início à palestra do professor dentro de 3 minutos, mais ou menos, começando 11h05, para dar tempo de mais gente conectar. E, enquanto isso, a gente vai começar a fazer a projeção e os testes iniciais. Mais uma vez, obrigado à presença de todos. Daniel, querendo começar a projetar a sua tela inicial. E desconecta a bateria, por favor, porque aquele chiado permanece. Certo, Rodrigo, então vou... sim. Isso. Pronto, desconectei a bateria, então vou compartilhar a tela. Está entrando. Está aparecendo? Apareceu. Estamos vendo a sua tela. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Alô? Oi, você está me ouvindo ou não? Alô, Rodrigo, Eu estou ouvindo, tá você está me ouvindo? ouvindo? Acho que não, né? Eu estou ouvindo agora, mas o Foi sim. compartilhamento Estou vendo de tela exatamente seu foi ou não desktop. foi? Agora você maximizou. Estão vendo aí a Sim. apresentação? Acho que a conexão Alô? é um problema Sim, aí. fale. O Daniel disse que está escutando nós dois. Então, não sei o que eu posso fazer. Não, eu estou te ouvindo bem. Eu acho que não vai ter tanto problema na transmissão. Então, você me diga quando eu posso começar. Acho que pode começar a hora que você quiser. E aí eu começo, se vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Podemos começar, por favor. Começamos, então? Certo. Bom, então, pessoal, bom dia. Sim. Fale, por favor. Porque aqui eu estou meio... Eu estou em tela cheia, então só estou vendo... Tá certo, vou em frente, então. Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Desculpem aí qualquer coisa problemas da conexão à internet, né? Espero que a coisa funcione. Bem, então vamos lá, para não atrasar muito mais o tempo. Enfim, eu comecei a pensar nesse problema do tempo de suspensão do vírus no ar, quando começou aquela discussão, aquelas informações na mídia sobre o uso de máscaras, né? Sobre a questão de quem devia usar máscara. Vocês se lembram que em março, né, depois que a gente entrou em quarentena, que a universidade fechou, começaram a circular aquelas informações que só pessoas que estivessem com o coronavírus tinham que usar máscara e que as pessoas saudáveis não tinham que usar máscara. E então, bom, aí comecei a pensar o que acontece com o vírus, né? Ou seja, o vírus sai de uma pessoa normais, pode nos contaminar
ele fica, de março, inícios de abril, né, começaram a aparecer notícias nas revistas científicas, né, muitas delas. Então, aqui eu estou né, mostrando duas dessas notas gerais, né, uma da Science e uma da Nature, onde se começou a considerar a possibilidade do coronavírus se propagar se propagar pelo ar. Essas notas, né, foram muito influenciadas, assim, inicialmente, né, por causa desse trabalho que apareceu no New England Journal of Medicine, né, desse grupo de Dormalen, no qual eles fizeram uma análise do tempo de vida de suspensão do vírus em um aerossol. Foi um experimento de laboratório, no sentido que eles induziram o aerossol, não foi o aerossol natural de uma pessoa, né? Aí eles fizeram uma diluição dos SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1, né? E então fizeram um experimento que durou 3 horas, e nessas 3 horas eles conseguiram confirmar, né, como está aqui, né, aqui enfatizado, né, que o SARS-CoV-2 se manteve, né? Então, our results indicate that aerosol and foamy transmission of SARS-CoV-2 is plausible, since the virus can remain viable and infectious in aerosol for hours. O experimento deles durou 3 horas. Nessas 3 horas, o vírus ficou presente. Eles mediram também a vida média de infectividade, que é outra variável muito importante, né? Não só que o vírus permaneça, sino quanto ele permanece com carga viral, né? E essa vida média deu um pouco mais de 1 hora e pouco, né? Então, foi uma medida praticamente até agora, eu não conheço nenhum outro experimento assim mais detalhado, né? Ele deflagrou um pouco essa questão de pensar na estabilidade em aerossóis, né? Agora, mais recentemente, em maio, acabou de aparecer esse outro artigo na Nature, né, de um estudo já em 2 hospitais em Wuhan, né, onde eles conseguiram medir em algumas áreas presença de SARS-CoV-2 em suspensão. Então, aqui embaixo, aí eles dizem, we propose that SARS-CoV-2 may have the potential to be transmitted via aerosols. Future work should explore the infectivity of the aerosolized virus. Então, né, além do caminho que parece ser o mais importante, que é via superfícies, né, contato direto, é claro, o caminho via aerossol, claramente tem que ter um potencial que tem que ser analisado né, com o maior rigor possível. Então, eu vou apresentar, né, o que eu vou apresentar basicamente está resumido aqui nesse sumário, né? Vou falar inicialmente um pouquinho das características físicas do SARS-CoV-2, né, que são coisas que nós vamos usar assim no contexto do modelo que a gente fez, que a gente estudou, né? Depois eu vou descrever um pouquinho o movimento de gotículas emitidas em processos respiratórios, né, a turbulência inicial, a fração que cai em queda livre e a fração que permanece mais tempo formando aerossóis. Depois, então, eu vou analisar cada uma dessas partes, as gotículas grandes, né, caem em queda livre. Então, vamos apresentar um modelo de queda livre. Depois vamos passar aos aerossóis. Os aerossóis, né, vamos considerar que o movimento do vírus acontece no meio viscoso, né, que é o ar. Ali vamos falar um pouquinho da caracterização do regime dinâmico via número de Reynolds, a questão da viscosidade, a lei de isso nós essa validade do modelo de Stokes. E, por último, vamos analisar rapidamente a possibilidade do aerossol
espalhar por difusão. Alcança, então, esse perspectiva utilizando. Daniel, deixa eu te interromper durante um segundo. Você está me ouvindo? É que nós perdemos o seu áudio. Não estamos. Estou ouvindo, Ah, sim. agora voltou. A gente não estava te O que ouvindo. aconteceu? Seu áudio ficou cortado durante um tempo. Agora voltou. A gente parou de te ouvir. Acho que foi lá no resumo inicial. Tá bom. Eu vou retomar. Acho que, de repente, se você desligar o seu vídeo e deixar só a projeção, talvez fique menos pesado a transmissão. Mas como vou desligar meu vídeo e deixar a projeção? Acho que é só você apertar aí embaixo, quando você passa o mouse por baixo, aparece o símbolo da câmera, é só apertar ele que que aí o seu vídeo não vai ser transmitido, só a projeção. Isso. Entendi. Tá bom. Então, Agora estamos te ouvindo bem, vamos tentar de novo. tá bom. Não sei, vocês assistiram ao primeiro vídeo? Transmito ele de novo. Então, foi no sumário. Assim, lá pelo meio do sumário começou a falhar seu áudio. Então, vou voltar ao sumário, Ok, certo? E vou passar os beleza, vídeos de obrigado. novo. Vou retomar um pouquinho, desculpa. Correto. Então, eu vou repetir um pouquinho o sumário rapidamente. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho das características físicas que são importantes para os modelos que a gente vai utilizar. Vou falar um pouquinho do movimento das gotículas emitidas em processos respiratórios, né, o processo, a nuvem turbulenta inicial, né, num processo de tosse, por exemplo, num espirro, e depois a separação em dois regimes, né, um de queda livre e outro de aerossóis, que vão depender do tamanho das gotículas. Vamos analisar o caso das gotículas grandes, nas quais o modelo de queda livre vai funcionar corretamente. A gente vai analisar a validade desses modelos. Os aerossóis vão cair, vão se misturar com o ar, e elas vão cair muito mais lentamente, são gotículas mais leves, né? Aí temos o fenômeno do movimento no meio viscoso, então vamos falar um pouquinho da caracterização através do número de Reynolds, né? Questão da viscosidade e a lei de Stokes. A partir da lei de Stokes, a gente vai determinar velocidades terminais e tempos de suspensão das gotículas nos aerossóis. Vamos analisar a validade do modelo de Stokes, né? E finalmente vamos analisar a possibilidade do aerossol se espalhar por difusão. Eu vou fechar com algumas conclusões e perspectivas. Então, vou passar de novo agora o primeiro vídeo, que não sei se vocês assistiram.
Então, esse é um primeiro filme, um experimento, né? Agora vamos passar outro filme curto também, com uma simulação mais detalhada, é claro. Muito bem, então, esses dois vídeos, né, eles ilustram bastante bem qual é a situação da permanência das microgotículas no ar, certo? Ou vocês podem perceber que o processo dinâmico, né, do movimento do fluido é complexo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de como tentar analisar essa complexidade. Então, antes disso, vamos falar um pouquinho de dimensões, né, e de características físicas do vírus SARS-CoV-2. Elas são importantes que vocês lembrem um pouquinho dessas dimensões, porque elas vão nos acompanhar ao longo de todo cálculos, como vocês já podem perceber pelos modelos, são simples, mas é fundamental a análise das ordens de grandeza. Então, por exemplo, o vírus, né, o vírus que tem essa forma bastante esférica, ele tem um tamanho, um diâmetro característico de 100 micrômetros, né, 0,1 de 100 nanômetros, desculpa, 0,1 micrômetros. Isso nós vamos usar esse valor em comparação, por exemplo, com a distância média interpartícula do ar, né? O ar molecular, formado basicamente por moléculas de oxigênio, nitrogênio, tem uma distância interpartícula de 3,4 nanômetros. Então, o vírus é umas 30 vezes maior do que a distância interpartícula no ar, né? Ele é mais pesado, né, 10 a menos 18 quilogramas. Eu utilizei unidades internacionais, né? Uma molécula da típica média, né, no ar tem umas 8 ordens de grandeza menos, né? E outra coisa interessante a comparar são as densidades, certo? A densidade do vírus, do SARS-CoV-2, é aproximadamente 2.000 quilogramas por metro cúbico, né? Do ar é da ordem de 1, né? E da água é da ordem de 1.000, certo? Então, a densidade do vírus é 2 vezes a densidade da água, ele é mais denso, e eles são 1.000 ou 2.000 vezes a densidade do ar, certo? Muito mais denso que o ar. Então, esse vírus vai cair, mas como as partículas são pequenas, né, ele em suspensão no ar, ele vai cair lentamente. Nós vamos justificar isso a posteriori, certo? Aqui a gente também elenca um número que vamos necessitar, né, que é a viscosidade dinâmica no ar, que aí a gente pode comparar com a viscosidade dinâmica na água, né? Aqui no caso, as gotículas, as microgotículas do vírus, elas vão cair, né, no ar, no fluido que voar, não vão cair na água, né? Mas a água tem uma viscosidade que é 2 ordens de grandeza maior que a viscosidade do ar. Então, isso para ter uma ideia das ordens de grandeza, certo? Uma partícula, um vírus, né, uma esferinha do vírus,
ela é 30 vezes maior, tipicamente, né? 30 vezes maior que a distância interpartícula no ar. Então, agora sim, vamos começar a analisar o processo nesses eventos respiratórios, né? As microgotículas, elas são emitidas quando a gente tosse, quando a gente espirra, e mesmo quando a gente fala, né? A gente sabe disso, e mesmo quando a gente respira. São processos diferentes, com intensidades diferentes, né? São processos complexos. Quando a gente tosse, por exemplo, né, se emite, né, uma nuvem inicialmente turbulenta, né, de microgotículas fluidas, né, principalmente compostas por água e sais, e podem conter bactérias, e aqui no caso podem conter o vírus, né, o SARS-CoV-2, no caso de uma pessoa contaminada. Então, aqui a gente vê uma série rápida de fotografias. Vocês veem que a escala de tempo é de menos de meio segundo, né, em segundos, até meio segundo, e a escala de distâncias é da ordem de meio metro. Então, aqui se produz a tosse. Então, vocês veem como a evolução, né, aparece um jato turbulento, aí uma nuvem inicial. A partir, muito rapidamente, né, a partir do ponto 17 segundos, nós começamos a ver uma separação de dois setores, né, um setor que começa a cair e um setor que se propaga, né, que tem um momento que permite ele se propagar sem cair, e ele vai embora, certo? Então, isso já está nos indicando aqui visualmente que tem um setor de partículas mais pesadas, né? Nesse jato inicial tem uma distribuição de tamanhos de partículas, né? Que vão desde partículas submicrométricas até partículas da ordem dos milímetros, né? Gotas de saliva, da ordem de milímetros, então, ordens de grandeza, né? Então, enfim, todo esse movimento em detalhe é complexo, né? Mas a gente vê que, como à medida que evolui nessa escala muito rápida, né, tem uma parte que cai, que vai cair rapidamente, e uma parte que se desloca, que se destaca, e que acaba ficando flutuando. Então, esse é o setor produzido pelas partículas menores, né, que vão formar um aerossol. Os aerossóis, em geral, são, né, definidos como misturas gasosas com partículas menores do que 10 micrômetros ou menores do que 5 micrômetros, né? Não tem uma definição assim rigorosa de aerossol, mas essas são as escalas, né? Então, essas partículas, né, menores do que 10 micrômetros, elas, pela leveza, elas vão se misturar ao ar e elas vão cair, mas vão cair muito mais lentamente, né? Elas vão ficar difusas. Aqui, então, à direita tem um mapa de velocidades, né? E aqui tem o gráfico. Vocês veem que nessa experiência, esse é um experimento, né? Esse artigo do New England Journal of Medicine descreve um experimento, uma tosse, né? O mapa de velocidades, vocês veem que a máxima velocidade que está em vermelho são da ordem de 8 metros por segundo, as mínimas são da ordem de 1 metro por segundo, né, nas bordas dessa nuvem turbulenta. O interesse nosso, né, foi o que acontece depois que a turbulência se dissipa, certo? A nuvem turbulenta se dissipa, a nuvem de aerossóis acaba se misturando no ar. Então, a gente vai modelar isso, na verdade, como, né, um aerossol em suspensão no ar, sem correntes, certo? E sem outros processos dinâmicos, como turbulência ou convecção, importantes. Então, vamos descrever uma queda, né? Ou uma queda livre, ou uma queda no meio viscoso, mas num ambiente em repouso. Isso vamos analisá-lo mais em detalhe quando a gente falar do número de Reynolds. Então, as gotículas maiores, né? As gotículas maiores, já vamos ver que coisa quer dizer maior. Né? Maior vai querer dizer aproximadamente acima de 100 micrômetros, elas caem em queda livre.
No modelo de queda livre, a gente quer saber qual é o alcance, até onde vão chegar essas gotículas, né, quando saem de uma pessoa, né, através da tosse ou do espirro. Né, a gente sabe que o parâmetro fundamental aí são as velocidades iniciais. E, portanto, eu fui um pouquinho atrás da literatura médica para ver o que se sabe sobre velocidades iniciais nos processos respiratórios. Então, aqui, novamente, né, é outro artigo de 2013, no qual tem essa montagem para medir alcances espaciais e velocidades iniciais. Eu não vou descrever em detalhe, é muito simples, né? A montagem utiliza uma câmera, simplesmente, que é uma câmera fotográfica, que pode tirar fotos numa frequência muito alta. Se utiliza uma luz de LED que reflete num espelho côncavo aqui. Uma pessoa aqui na área de teste espirra ou tosse, e essa metodologia, ela utiliza, se chamam fotos de sombra, elas utilizam os diferentes valores do índice de refração do ar aqui entre o espelho e a câmera, para obter uma fotografia com diferentes contrastes, dependendo do índice de refração. Essa região aqui vai ter uma temperatura maior, o índice de refração vai ser diferente de que essa região aqui está numa temperatura menor. A partir disso, eles têm uma série de fotografias, como a gente viu no slide anterior, e elas são processadas, e os resultados são esses gráficos, né? Os gráficos à direita, então, o gráfico de cima corresponde a processos mais suaves, né? A processos de falar ou respirar, enquanto que o gráfico inferior corresponde a processos de espirrar ou tossir. Em vermelho estão as distâncias de propagação, né? Essas distâncias de propagação, eles mediram até o momento que eles medem tempo com a câmera, então não são muito importantes para a nossa análise, né? Eu fui mais atrás das velocidades máximas, que a gente pode utilizar como velocidades iniciais do processo, né, de fala ou de uma tosse. Então, vocês veem que, no caso do painel superior, né, que corresponde a processos de falar, né, ou respirar, as velocidades máximas aqui em azul, né, elas não chegam a 1,5 metros por segundo. Essa nós vamos utilizar como característica a velocidade máxima nesses processos, enquanto que no painel inferior, né, que correspondem a processos de espirrar ou tossir, as velocidades máximas não chegam a 5 metros por segundo, né? Cada curva corresponde a um experimento, uma pessoa, basicamente, né, que estava falando, que estava tossindo. Vocês veem que são bastante ruidosos, né, esses dados. Enfim, essa literatura está muito esparsa, né? Eu fui atrás, eu não sou especialista nessa área, mas fui atrás da literatura para ter esse tipo de dados, e é muito variada os valores que se obtêm, né? Como vocês podem concluir rapidamente, depende muito do método de medição, depende muito das condições da pessoa, da intensidade, né? A intensidade com que uma pessoa tosse, né, ou espirra, varia muito, né, de pessoa para pessoa, e da condição que produziu, né, o espirro. Então, esses resultados, eles são resultados médios, certo? Está muito pouco sistematizado esse tipo de estudos. Eu acho que, talvez a partir do Covid, né, comecem a se sistematizar mais esse tipo de estudos, né, e fazer eles de forma um pouco mais aprimorada até nas técnicas experimentais. Então, agora nós passamos ao modelo de queda livre, né? O modelo de queda livre, não sei se vocês conhecem essas equações, né? Aqui eu vou aplicar o modelo de queda livre para gotículas grandes, que são maiores do que 100 micrômetros. No próximo slide, nos próximos slides, nós vamos justificar, né, porque o modelo de queda livre é válido para esse regime.
Eu, para simplificar a situação, vou considerar que a velocidade vertical inicial é nula, um processo no qual a velocidade inicial é puramente horizontal, que vou considerar aquelas anteriores. Esses são os parâmetros relevantes, uma vez que a gente considera uma velocidade vertical nula e uma queda a partir de uma certa altura h, podemos obter o tempo de queda, característico de uma queda livre. Então, aqui na tabela, eu considerei as alturas típicas de uma pessoa, entre 1,5 e 1,8 metros, por exemplo, o Caio está fora, dessa tabela. E então, esses são os tempos de queda, eles não dependem da velocidade inicial, Vocês veem que os tempos de queda a partir dessas alturas são todos menores que um segundo, são uma fração de segundo. E aqui são os alcances, as distâncias, para a velocidade inicial menor, aquela que corresponde a processos de respiração ou de fala, no qual, obviamente, as partículas saem com menor velocidade inicial, considerando uma velocidade inicial de 1,5, se obtém alcances menores do que 1 metro, E no caso de um espirro, ou tosse, no qual a velocidade máxima naquele experimento estava em torno de 5 metros por segundo, os alcances estão em torno de 3 metros. Então, vocês veem que esses valores, entre 1 metro e 3 metros, estão de acordo com essas prescrições da Organização Mundial da Saúde e dos médicos de manter uma distância de segurança de em torno de 2 metros. Essas são as ordens de grandeza. Se a gente está mais ou menos a 2 metros, podemos ser atingidos se uma pessoa espirra com muita intensidade, muito fortemente, mas é um valor médio de segurança. Aqui sempre são situações que variam muito, certo, de condição para condição. Não podemos ter um número que seja representativo de todas as situações possíveis. Então, esse é o modelo de queda livre, muito simples. Agora, o que acontece? Quando as partículas são muito menores, considerando que o Covid é basicamente uma esferinha, ou que se ele sai diluído em gotículas de saliva, assumindo também, considerando que as gotículas são aproximadamente esféricas, nós podemos considerar que a queda é a queda de uma esfera em um meio viscoso. Esse meio viscoso é o ar. O regime de queda, no meio viscoso, ele é determinado pelo número de Reynolds. Então, quando a esferinha cai no meio viscoso, ela vai estar sujeita a 3 forças, ou 2 forças. O peso efetivo é a diferença entre o peso da esfera e o peso do volume de fluido deslocado, ou seja, o empuxo, Isso é o que aqui é a FG, o peso efetivo, que puxa para baixo, e a força de arrasto que se opõe, certo? Isso nós aprendemos na Física 1, ou deveríamos aprender, certo? Essa força de arrasto, ela é uma força complexa, teríamos que analisar as equações de Navier-Stokes para determinar a forma dela. Em regimes de velocidades muito pequenas, ela é proporcional à velocidade. Essa é a chamada lei de Stokes. Esse vai ser o caso aqui das gotículas de aerossol. Então, se a gente vai olhar para o número de Reynolds, ele é uma grandeza dimensional, que é o produto da densidade do fluido, a dimensão típica da esfera aqui, ou do corpo, que está em movimento relativo no fluido, a dimensão da seção transversal, a velocidade relativa entre o corpo e o fluido, e a viscosidade dinâmica do fluido. Então, ele é um número que é uma combinação dessas grandezas. Nós vamos estar em condições de velocidades muito pequenas, depois vamos justificar isso também, mas para essas velocidades muito pequenas, o número de Reynolds vai ser muito menor do que 1, e para números de Reynolds muito menor do que 1, nós vamos estar no chamado regime de Stokes, no qual a força de arrasto é proporcional à velocidade. Aqui o gráfico mostra o coeficiente de arrasto
em função do número de reinos. O coeficiente de arrasto é uma quantidade também que se determina a partir das equações de Navier-Stokes, é complexa, ela depende da velocidade. No regime de Stokes, ele leva a essa forma da força de arrasto linear com a velocidade. Quando eu fui atrás um pouquinho dessa fenomenologia, do movimento no meio viscoso, me deparei com um paper antigo muito bonito, muito interessante, do Edward Purcell. O Edward Purcell foi prêmio Nobel de Física, ele foi um dos que encontraram, assim, de forma independente, a ressonância magnética nuclear, por isso ele ganhou o prêmio Nobel, acho que em 1954, por aí. Ele contribuiu em outras áreas também, em astronomia teve umas contribuições fundamentais também. E aqui, nos 70, ele publicou um artigo no American Journal of Physics, onde ele se interessava no movimento de pequenos organismos em fluido viscoso, em particular da Escherichia coli, da bactéria. Essa bactéria, ela tem dimensões equivalentes ao nosso vírus, ela é um pouco maior, da ordem de micrômetros, o vírus, lembrem que é 0,1 micrômetro, ela se move a velocidades muito pequenininhas, e o número de Reynolds é muito pequeno, é 3 vezes 10 a menos 5. Vejam que aqui o gráfico começa em 10 a menos 1, então ele está 4 ordens de grandeza mais para trás, está no regime de Stokes, enfim, esse trabalho é muito interessante, vida a números de Reynolds pequenos. Ele descreve alguns sistemas que operam a números de Reynolds baixos, mas não descreve o vírus, os aerossóis. Então, mais um sistema, os aerossóis, nos quais o movimento acontece a número de Reynolds muito pequeno. O Purcell também é autor de um dos livros daquela coleção de Berkeley de física básica, o livro de Eletricidade e Magnetismo, que os mais velhos como eu lembram, são livros fantásticos, onde se usa muito análise dimensional. E esse artigo eu recomendo porque ele faz toda essa análise qualitativa muito interessante do movimento e da vida em números de Reynolds pequenos. Muito bem, então, voltando ao nosso problema, se a gente modela as gotículas como esferas, o que acontece, assumindo que elas caem a partir do repouso, a força de arrasto começa a aumentar, em algum momento ela se iguala ao peso efetivo, a partir dali a gotícula cai em equilíbrio mecânico, que leva à determinação da chamada velocidade terminal. Certo? A velocidade terminal é proporcional à mobilidade do corpo e ao peso. Certo? Então, com a velocidade terminal e a altura, nós podemos determinar o tempo de queda. Isso é basicamente o que nós vamos utilizar para determinar os tempos de queda das gotículas, assumindo que elas partem em queda a partir do repouso, e então elas atingem muito rapidamente, também vamos ver isso, a velocidade terminal. Essa velocidade é constante a partir do estabelecimento da velocidade terminal, então a gente pode determinar facilmente o tempo de queda a partir dessa velocidade terminal. Esse é o modelo Stokes. Então, uma vez que a gente falou um pouquinho do modelo de Stokes, e do movimento em um fluido viscoso, agora podemos validar, encontrar a condição de validade do modelo de queda livre que nós utilizamos antes, e justificar aquela questão que eu falei de 100 micrômetros como sendo o limite de gotículas grandes, de gotículas que caem em queda livre. Então, vejam só, a gente tem aquelas duas forças na queda no meio viscoso. O peso efetivo, ele cresce como o cubo do raio, como R ao cubo, e temos como oposto a força de arrasto que cresce proporcional a R vezes V. A velocidade cresce com o tempo, mas aqui, como eu quero fazer uma estimação de ordem de grandeza, eu vou considerar o valor máximo possível da força de arrasto, o valor máximo possível da velocidade que pode atingir. Então, eu considerei que o máximo possível é a velocidade em queda livre, certo? Depois de uma queda desde uma altura h, a velocidade máxima, que é o limite de velocidades, se o corpo cai a partir do repouso,
essa velocidade vai aumentar, mas nunca vai poder superar a velocidade de queda livre. Então, eu considerei raiz de 2GH, que é a velocidade de queda livre a partir de uma altura H, e com isso nós obtemos um limite máximo da força de arrasto. A partir dali, a gente comparando a força de arrasto com a força, com o peso efetivo, vemos que uma cresce como R cubo e a outra cresce como R. Então, quando o peso seja muito maior que a força de arrasto não será importante e a partícula vai cair em queda livre. Então, a partir da identidade, da igualdade dessas duas forças, a gente pode estimar um raio crítico. Então, quando o raio seja muito maior que o raio crítico, nós estaremos no regime de queda livre, certo? Aí, pelo crescimento da força-peso, ela será muito maior que a força de arrasto. Então, se a gente considera uma altura típica de 1,70 m, e as características do nosso fluido e das nossas bolinhas, obtemos um raio crítico aproximadamente de 200 micrômetros. Então, quando os raios sejam muito maiores que esses valores, o modelo de queda livre é justificado. Então, gotículas acima de 100 micrômetros, de novo, 200 e 100, aqui é mais ou menos a mesma coisa, porque vocês veem que a gente está falando de ordens de grandeza, certo? A gente está fazendo uma série de suposições, que a gotícula parte do repouso, consideramos uma velocidade de queda livre como sendo máxima, então a gente sempre está fazendo estimações conservadoras, por assim dizer, estimações de máxima, certo? Então eu considerei 100 micrômetros como sendo aproximadamente o raio a partir do qual o modelo de queda livre é válido. Vocês veem aqui outro paper, outro paper com umas medidas das distribuições de tamanho das gotículas. E aqui só se vêem gotículas grandes, Aqui essas medidas foram feitas a partir de experiências só de tosse, de pessoas espirrando, desculpem, de espirros, E então eles não detectam gotículas menores. Então, como falei, tem uma grande dispersão de resultados, tem que ser lido com muito cuidado esses trabalhos, porque as condições nas quais foram feitas essas medidas variam muito, não estão sistematizadas. Então, aqui eu vou mostrar outro resultado da literatura. A literatura, eles estão espalhados também numa série de revistas, desde revistas de medicina, aqui outra revista, Journal of Aerosol Medicine. Então, tem esse trabalho, por exemplo, que eu utilizei para determinar os tempos de queda das gotículas nos aerossóis. Lembrem que aerossóis, então, a gente vai considerar gotículas com tamanhos menor ou igual do que 10 micrômetros, certo? Do que 10 micrômetros. Esses são, grosso modo, o que se chamam aerossóis. Aqui são distribuições, então, distribuições de tamanhos das gotículas, em micrômetros, em três condições, sem máscara, então, pessoas, aqui são médias, pessoas usando máscara, enfim, me levaria um tempo de escrever qual foi o método para determinar os tamanhos das gotículas, Os métodos já são muito simples, são aqui no caso usando máscara, simplesmente eles colocam um material no qual a gotícula impacta na máscara e eles determinam a partir daí diretamente os tamanhos, Então, eu não achei nenhum desses métodos muito sofisticados, certamente eles podem ser muito aprimorados, se a gente quisesse fazer cálculos mais precisos dessas coisas. Mas então aqui são tamanhos de uma pessoa usando máscara, sem máscara, desculpem, aqui com máscara, vocês veem que o tamanho característico está na ordem de 10 micrômetros, são processos de tosse, coughing, de tosse, e aqui no gráfico inferior, a gente vê os chamados núcleos, gotículas, núcleos de gotículas, com tamanhos, uma ordem de grandeza menor, 10 na 0, 1 micrômetro, Que coisas são os núcleos de gotícula?
é o resíduo de uma gotícula depois que o líquido evapora. Quando as gotículas, né, a saliva sai e entra em contato com o ar mais seco, né, as gotículas saem de um ambiente no interior do trato respiratório mais úmido, as gotículas menores, elas evaporam muito rapidamente. Quando evaporam, o que sobra é o chamado núcleo da gotícula. É claro que eles são menores, né? E eles, então, podem estar compostos por bactérias, por vírus, por sais, né? São resíduos não líquidos. Então, né, eu utilizei esses tamanhos, né? Tamanhos de gotículas típicos em aerossóis, como sendo de 10 micrômetros, e de núcleos de gotículas como sendo de 1 micrômetro. E lembrem, né, sempre que o tamanho do Covid, do vírus, é 0,1 micrômetro, né? Uma ordem de grandeza ainda menor que o tamanho dos núcleos das gotículas. Então, vamos assim, ao resultado mais, enfim, mais importante, de alguma forma, desse estudo, que é o tempo de suspensão. Então, utilizando aquele modelo de Stokes, que ainda não justificamos, né? A gente calcula a velocidade terminal e considerei os 3 casos, né? Um vírus, então, é uma partícula, uma esferinha de 0,1 micrômetro, uma microgotícula de 1 micrômetro, que são aqueles núcleos de gotícula, né? E uma microgotícula de 10 micrômetros. Então, a gente calcula a velocidade terminal e depois eu considerei o tempo de queda a partir de uma altura h, né? Aqui no caso eu considerei h como sendo 1,7 metros, né? As velocidades terminais são muito pequenas, como vocês podem ver, né? Elas variam em 2 ordens de grandeza quando a gente aumenta em uma ordem de grandeza o tamanho, elas são muito pequenas, e então, né, se a gente tivesse vírus isolados, né, no aerossol, eles poderiam permanecer em suspensão até por 35 dias, da ordem de 35 dias, né? 3 milhões de segundos é o que dá aquele cálculo a partir do modelo de Stokes, né? Microgotículas de 1 micrômetro, que são muito mais importantes, provavelmente até de um ponto de vista da infectividade, né, que a gente não sabe, elas podem permanecer mais de 15 horas, aqui o cálculo dá 16,3 horas, né? E quando passamos a microgotículas de 10 micrômetros, os tempos são da ordem de 10 minutos, né? Então, vocês veem que dependendo dos tamanhos, nós temos muitas escalas, certo? Muitas ordens de grandeza. A expressão gerada a partir do modelo de Stokes é essa aqui, para os tempos de queda, né, a partir de uma altura h, de uma esferinha de diâmetro d, ela decai com a inversa do quadrado do tamanho da bolinha, né? Então, uma lei de potências, e aqui tem um gráfico, né, em duplo log, né, duplo logaritmo. Aqui, as linhas verticais são aqueles casos que eu considerei em particular, mas esse é o resultado geral para partículas que vão, né, entre uma centésima de micrômetro até 100 micrômetros, além desse número, né, partículas maiores caem em queda livre. Vocês veem que os tempos, né, tem uma variedade de tempos em 7 ordens de grandeza, né, 7 escalas no tempo. Então, isso aqui são todas distribuições, certo? É muito amplo o espectro e as escalas de tempo e de tamanhos que nós estamos considerando. Bem, eu vou me encaminhando para o final, né? Perdemos um pouco de tempo no início. Eu espero que vocês estejam escutando, né? Eu estou um pouco aqui sem ouvir vocês. Então, né, acho importante a justificativa justificar o modelo Stokes, né? Porque a força de arrasto é proporcional à velocidade, né? É proporcional à velocidade. Então, bom, isso vai depender, então, do número de Reynolds, como falamos antes, né? Quando o número de Reynolds é menor do que 1, se considera que o regime é um regime laminar, né? Um regime de Stokes. Aqui nós temos que usar as características do nosso sistema, as velocidades terminais que nós usamos, que nós obtivemos com o modelo de Stokes, e então a gente justifica a posteriori o modelo de Stokes. Então, por exemplo, para uma partícula
gotícula de 10 micrômetros, né, a velocidade terminal é da ordem de 10 a menos 3 metros por segundo, e o número de Reynolds, então, é da ordem de 10 a menos 3. Né? Estamos ainda 2 ordens de grandeza fora desse gráfico, né? Então, estamos bem dentro do regime de Stokes, né? E é claro que núcleos de gotícula ainda mais, certo? Então, nós estamos numa região muito tranquila, certo? Em termos da validade do modelo de Stokes. Eu dei uma olhada até, né, quando a gente considera gotículas naquele valor crítico, né, a partir do qual o modelo relevante passa a ser um modelo de queda livre. Então, gotículas de 10 micrômetros, né, a velocidade terminal é da ordem de 0,1 metros por segundo, e ali estaríamos em um regime de número de Reynolds da ordem 1. Né? Então, em todo esse espectro, até 100 micrômetros, o modelo de Stokes é válido, é válido. Finalmente, né, é possível que, nesse tempo, o vírus, nessas gotículas pequenas, né, nesse aerosol, se difunda horizontalmente por distâncias do tamanho de uma sala, por exemplo. Então, para isso, né, eu considerei um modelo de difusão. As gotículas não interagem com outras gotículas, né? Então, podemos considerar um modelo de difusão. Mais uma vez, eu já desconsiderei o processo turbulento inicial, desconsiderei convecção, por exemplo, que vai existir. Então, considerei apenas difusão. Aí a gente sabe que o deslocamento característico é dado pelo deslocamento quadrático médio, que ele é proporcional à raiz quadrada do tempo. Esse coeficiente é o coeficiente de difusão. Ele é proporcional à mobilidade das partículas e à temperatura, né? Essa aqui é a relação que Einstein determinou no seu trabalho do movimento browniano em 1905, né? E que, então, está dando, esse ano é o que se considera agora nessa comemoração do Dia do Físico, né? 19 de maio, que é hoje, do ano miraculoso do Einstein, né? Quando a mobilidade, a gente utiliza o valor do modelo de Stokes, né, para a mobilidade, essa relação se chama relação de Stokes-Einstein. Então, por exemplo, para microgotículas de 1 micrômetro na temperatura ambiente, o coeficiente de difusão é dessa ordem de grandeza, 10 a menos 12. Então, se consideramos tempos da ordem de 1 hora, que são os tempos, a ordem de magnitude dos tempos que nós consideramos que as gotículas pequenas vão cair, obtemos um desvio quadrático médio, né, um deslocamento quadrático médio da ordem de 1 milímetro. E, portanto, né, a nossa conclusão é que o vírus não se espalha por difusão, certo? A difusão não é um processo eficiente para as velocidades, né, que a gente está considerando e as escalas que estamos considerando, para que, nesse tempo, o vírus se possa espalhar em uma sala. Então, né, o que nós vimos naquele vídeo, né, no segundo vídeo, né, vocês devem ter percebido que tinha mais do que difusão ali, tinha uma espécie de turbulência, né? Isso é convecção, provavelmente ali foi levado em conta a temperatura dos corpos, que vai produzir outros processos de transporte, né, do vírus e dos aerossóis, além da difusão. Então, eu vou fechar aqui. Esses resultados estão no archive, né? Vocês, se quiserem ler o trabalho, está ali no archive. No momento, ele foi submetido para publicação, está com os referis, né? A conclusão fundamental, então, é que o vírus pode permanecer suspenso em aerossóis por horas, né? Dependendo das condições exatas, né? E então, isso indica que é fundamental o uso de máscaras, né? Em ambientes sem ventilação, com pouca ventilação. Lembrem que todo esse cálculo foi considerando a ausência de correntes, né, e a ausência de processos mais sofisticados, mais complexos, como convecção, por exemplo, né, ou sem ventilação. Alguns possíveis desdobramentos do trabalho, né, tem muitas coisas interessantes que se podem fazer, né, pensando nesse problema, né. Um que para mim é básico é calcular o fluxo de gotículas em eventos respiratórios, né? Calculando o fluxo, né? O número de gotículas por unidade de área e de tempo, a gente
abre a possibilidade de calcular uma quantidade enorme de coisas, né? E, em particular, sabendo, né, quantas gotículas por unidade diária de tempo, podemos correlacionar com o grau de infectividade em diferentes situações, né? Porque temos que levar em conta que podemos ter, por exemplo, eventos isolados, como um espirro, mas, por exemplo, uma pessoa doente em um quarto, né, na sua casa, ela está respirando o tempo todo. Então, é um processo contínuo de emissão de gotículas pela respiração. E ali, né, a infectividade tem que ser levado em conta o tempo também, certo? Então, o processo ali é outro, né? Não é só aquele processo pontual de um evento, né? Outra coisa importante são os tempos de evaporação, né, quando de gotículas pequenas, e os tamanhos, cálculo dos tamanhos residuais, né, e quais são os efeitos na distribuição de tamanho. Também é importante considerar gradientes de temperatura, né, por exemplo, os corpos, né, próximo do corpo a temperatura é maior que mais afastado, então se nós temos várias pessoas numa sala, vamos ter convecção por causa desses gradientes de temperatura, é importante levar isso em conta. Né? E também eu acho interessante, a partir desses tamanhos, né, essas distribuições de tamanhos, calcular a capacidade de filtragem das máscaras. Claro que muito disso aqui se sabe, certo? Eu fui atrás de literatura, se sabe bastante, mas realmente, atualmente, né, com o Covid, tudo isso voltou à tona e tem muita coisa para ser ainda determinada com maior precisão. Então, eu termino por aqui. Muito obrigado pela atenção. Então, eu fico à disposição para responder algumas perguntas, se tiver interesse em perguntar. Muito obrigado, Daniel, pela excelente apresentação. Nós temos aqui 3 perguntas no momento, talvez apareçam mais. Eu vou ler para você, mas se você quiser, você também pode abrir o chat e acompanhar. Tá certo. A primeira pergunta é da Ana Chame, a professora Ana Chame, da UF. Ela fala: Daniel, Sim. Inicialmente havia uma suposição de que a transmissão do vírus em países tropicais, entre parênteses, quentes e úmidos, poderia ser amenizada. Você tem alguma intuição de por que isso não se verificou? Bom, essa é uma outra questão, né? Eu não sei, né? A minha resposta eu não sei, a questão da temperatura no vírus, né? Aqui, na verdade, tem toda uma série de coisas que a gente não está levando em conta, né, nesse trabalho. O importante além de poder termos vírus nas gotículas, ele tem que estar ativo, né? Ele tem que ter um potencial de infectividade, ele não tem que estar morto no sentido de inativo, né? Não se sabe muito bem ainda, né, quanto tempo, exceto por aquele trabalho, né, que mostrei no início, não se sabe quanto tempo ele pode permanecer ativo, com certeza. E os efeitos da temperatura, então, na atividade, né, na vida, na sobrevida do vírus, o que se sabe é que temperaturas muito altas, né, acima de 35 graus, elas atacam facilmente a membrana do vírus e matam ele, né? Mas, de novo, eu não tenho maior conhecimento sobre isso, e acredito que isso não seja muito importante, né, em comparação com outros mecanismos de transmissão, certo? Eu acho que não vai ser a temperatura, né, nosso clima mais cálido, que vai nos facilitar a vida em relação ao Covid. Porque quando a gente começa a pensar nos detalhes da transmissão, tem muitos detalhes, né, que claramente são mais importantes, desde a transmissão direta até essa questão de você permanecer em um ambiente fechado, como numa sala de hospital, por horas, com uma pessoa respirando, contaminada, né, ela vai contaminar o ambiente, né? Isso é diferente se você está num ambiente onde uma pessoa simplesmente espirra uma vez, né? Quanto vírus você inala, né? Então, isso depende de cada processo, né? Tem uma variedade enorme de possibilidades ali, e cada uma, eu acho que tem que ser pensada isoladamente, certo? A gente, como físico,
temos que fazer um modelo numa situação particular e tentar dizer alguma coisa desse modelo. Não tem respostas gerais, né? Para mim, essa é um pouco a conclusão. A próxima pergunta é do professor Daniel Casca. Ele fala: obrigado, Daniel. Em ambientes fechados, qual seria a melhor estratégia de ventilação para reduzir ao máximo o tempo de suspensão das gotículas? Sim. A melhor estratégia é ter duas aberturas, né, com uma corrente de ar, ou seja, é ter uma corrente de ar. Se temos uma corrente de ar, rapidamente é dissipado o vírus, as gotículas. Tem uns vídeos, né, desses grupos japoneses, também mostrando isso, né, quando você tem duas aberturas que permitem facilmente uma corrente de ar se estabelecer, o aerossol, né, ele se dissipa rapidamente. Então, essa é a melhor estratégia, ventilação. Ar-condicionado é complicado, porque se ele recicla o ar, né, ele não é tão eficiente, né, ele não vai ser tão eficiente em dissipar. O melhor são aberturas, corrente de ar. O professor Mário Reis pergunta: bom, parabéns pelo trabalho, Daniel. Seu modelo faz lembrar o modelo de Millikan para a gota de óleo. Entretanto, Millikan considerou uma correção para a viscosidade, para certas velocidades da partícula. Essa correção altera diretamente o raio da partícula. Você sabe como isso pode afetar seus resultados? Minha sugestão é ver as contas de Millikan. Você pode ter algumas ideias para correções de segunda ordem a partir de um modelo simples. Boa sorte com o trabalho. Sim, Mário, sim, você está correto, né? Então, mais uma vez, o que eu pensei, né, nesse trabalho, esses números, né, que a gente obtém do modelo de Stokes, e considerando uma viscosidade constante, eu considero que são valores máximos, valores conservadores. Por exemplo, se a gente considerar os efeitos de convecção da temperatura, os tempos vão aumentar. O aerossol se sustenta por mais tempo com pequenos efeitos de convecção, não com grandes efeitos de corrente, certo? Mas com pequenos efeitos. Então, eu considerei um modelo mínimo, né? Um modelo mínimo. É claro que, dependendo dos tamanhos, né, temos correções, né, praticamente em todas as grandezas que aparecem. Enfim, eu tentei ser cuidadoso com isso, né, no sentido de, em cada escala, né, para cada escala, ver quais são os fenômenos relevantes, né, os processos relevantes. Então, eu acredito que sim, podem ser aprimorados esses números do modelo de Stokes. No entanto, eu considero que eles são válidos, eles são bem robustos, né, porque o regime de queda, né, ele está bem dentro para microgotículas, né, para gotículas do aerossol, como vocês viram, o número de Reynolds é extremamente baixo, né, da ordem de 10 a menos 3, ele está muito dentro do regime de Stokes, né, aquela vida, números de Reynolds baixos, né, então eu acho que é bastante segura essa aproximação. Então, embora simples, né, eu também assim, acho que a aproximação é extremamente simples, certo? A gente não utiliza nenhuma física complexa, mas para chegar ao uso dessa física simples, fizemos uma análise, né, de aonde pode estar a complexidade. E, de fato, esse movimento, nas condições que a gente está assumindo, certo? O movimento num ambiente calmo, queda livre a partir do repouso, não queda livre, queda a partir do repouso, em um ambiente calmo, sem turbulência, sem convecção. Poderíamos fazer um experimento nessas condições, um experimento ideal e medir, seria interessante. Mas nessas condições, o modelo é válido. E acho que essas condições são robustas para um ambiente fechado, sem ventilação, ao longo do tempo. Ok. Professor João Florencio, parabéns, Daniel, obrigado. Apenas o agradecimento. Professor Rodrigo Pereira, ele pergunta: qual a estimativa de tempo a partir do evento da emissão, espirro, tosse, que o regime de
Stokes passa a valer. Inicialmente, o regime parece bastante turbulento. Quão longe, mais ou menos, as partículas podem ir nesse intervalo? Desculpa, Rodrigo, podias repetir a última parte porque te escutei, não escutei direito. Tá, vou por problemas aqui, repetir talvez, da minha a internet. pergunta completa. Qual a estimativa de tempo a partir Tá do bem. evento de emissão espirro-tosse que o regime de Stokes passa a valer? Inicialmente, o regime parece bastante turbulento. Quão longe, mais ou menos, as partículas podem ir nesse intervalo? Sim, correto. O processo turbulento, ele é muito rápido, é da ordem de alguns segundos. Vocês viram aí aquela imagem, aquele slide que eu apresentei com as fotografias, né, em sequência, era um processo que levava meio segundo. Tem alguns artigos, né, que reportam alcances das gotículas de até 8 metros. Como falei, a gente pode ter um evento de tosse violenta, no qual o alcance, né, a velocidade inicial seja maior que aqueles 5 metros por segundo que eu utilizei, e, de fato, tem reportado alcances de até 8 metros em um período de 1 segundo, que é o caso da queda livre. O processo turbulento, aquele é muito rápido, né? Aquele processo inicial, ele é da ordem de uns poucos segundos. Então, mais uma vez, depois desses segundos, né, a nuvem de microgotículas que formam um aerossol, elas se deslocam e o processo turbulento basicamente acaba. Ele não acaba completamente. Sempre vai existir um processo de transporte residual mais complexo que um ambiente completamente em equilíbrio, completamente calmo, certo? Porque o processo até de respiração é um processo de emissão, né, de bombeio, de injeção de energia permanente. Então, né, o regime final, aquele regime de Stokes calmo, é uma situação ideal, né? É uma situação ideal. Mas, de novo, existe uma separação de tempos clara entre o regime turbulento inicial, que é muito rápido, e o regime final, o regime de queda final das microgotículas, né? Que são as que sobram. Então, depois de uns segundos, o modelo de Stokes, enfim, eu considero que ele é um modelo robusto para determinar a queda das gotículas. Até os tempos, né, nesses vídeos, por exemplo, onde se vê um pouquinho de convecção, os tempos são da mesma ordem de grandeza. Um pouco de convecção, como falei, também ajuda a sustentar ainda mais os aerossóis. Alguns trabalhos um pouco mais detalhados, com modelos incluindo turbulência, né, um pouco mais detalhados, indicam que aquele jato inicial depois sobe durante um tempo. Posteriormente a esse jato turbulento inicial, né, ele se desloca, um subjato que sobe durante um tempo, até que ao final ele se estaciona. Eu considerei, né, o processo final, né, depois que as gotículas e o aerossol está estacionado em um ambiente em repouso. Mas o processo turbulento é muito rápido, é da ordem de segundos. Ok. Próxima pergunta é do professor Negreiros. Olhando para o artigo, eu não consegui identificar aonde as propriedades do COVID entrou em seu trabalho. Me parece que sua análise é válida para gotículas de forma geral e qualquer patogênio contido nelas. É isso ou algo me passou despercebido? Correto. Não, é isso, ou seja, os resultados são mais gerais, né? Na verdade, né, a questão do COVID, bom, eu utilizei o COVID nas dimensões das gotículas, né? Então, a gente pode calcular para o tamanho do COVID, né, 0,1 micrômetro, o tempo de permanência, né? Então, né, podemos ter núcleos de gotícula, né, aquele resíduo formado apenas por COVID. Aí, então, é importante saber o tamanho daquelas microgotículas residuais, né, onde já o líquido foi evaporado. E então, se tiver COVID, eles vão influenciar o tamanho e o peso
certo? E, portanto, o tempo de queda. Eu vou reconectar, talvez vocês escutem um chiado, eu tenho que reconectar a bateria, que produz um chiado porque estou ficando sem bateria. Então, as características físicas do Covid, certo? A dimensão e a massa, o peso deles são importantes porque eles entram no modelo de Stokes. Mas é claro que o modelo de queda é um modelo geral e ele é válido, né, para um aerossol em geral, certo? Ele não é específico do Covid. Eu apliquei esse modelo ao Covid. O problema se tornou interessante agora em relação ao Covid, pela grande infectividade do Covid, certo? Pela eficiência com que se produz o contágio. Então, em algum momento, né, o pessoal começou a pensar, será que tem algum processo, além do processo de contato direto, que foi o que se falava no início, né? E, bom, que se sabe que é o processo mais importante, né? Contato direto, de levar desde uma superfície, né, tocando com as mãos, levando à boca ou levando no nariz, levar o vírus dessa forma, ou através de um espirro, de uma tosse que nos bate diretamente. Será que existe algum outro processo? E aí que começaram a aparecer algumas coisas relacionadas a aerossóis e a possibilidade de a gente estar respirando isso durante muito tempo, em determinados ambientes, e estar levando isso direto para os pulmões a partir da respiração, e estar sendo esse um outro processo de produzindo a infecção, que poderia potenciar a capacidade de transmissão. Essa foi a motivação original, né? Mas está claro que o modelo é um modelo físico, a gente aplica o Covid, né, a partir das suas características físicas, né, do seu tamanho e do seu peso. Nós temos mais 3 perguntas. A próxima é do professor Lucas Sigô. Olá, Daniel, obrigado pela apresentação. Eu tenho lido obsessivamente sobre o Covid e vi um brief report na PNAS semana passada, onde eles observam experimentalmente o tempo de permanência no ar de gotículas oriundas da fala entre 4 e 21 micrômetros de diâmetro, como sendo da ordem de 8 a 15 minutos com laser. Você chegou a ver esse artigo? Poderia comentar a respeito? Ele põe a referência do Stadnitsky e colaboradores, é um PNAS desse ano. Não conheço esse artigo, né? Enfim, eu vou anotar aqui, depois você me passa a referência. Não conheço esse artigo, mas, enfim, são resultados que estão começando a aparecer, né? Enfim, é interessante. Não conhecia esse artigo, Lucas. Desculpa, eles encontram alguns minutos, então. Para gotículas oriundas da fala, entre 4 e 21 micrômetros de diâmetro. Encontra que é da ordem de 8 a 15 minutos. E eles usam lasers para fazer esse experimento. Bom, então, isso está batendo muito bem com as previsões do modelo que eu apresentei, certo? Porque, se vocês se lembram, para gotículas de 10 micrômetros, estão no meio desse intervalo de 4 a 21, o tempo que obtemos com o modelo de Stokes é da ordem de 10 minutos. E eles mediram entre 8 e 15 minutos. Então, batem muito bem. Correto? Ok. A próxima pergunta é do professor Evandro de Mello. É um comentário, na verdade. No caso de Millikan, as gotículas eram bem maiores que o vírus, tanto que ele as via através de uma pequena luneta. É só um comentário que ele faz. O Jean-Michel Esteves Álvares faz a seguinte pergunta. Obrigado pelo colóquio. Teria como falar quais seriam os efeitos de uma variação de umidade nesse ambiente fechado? Alguns artigos sugerem que uma alta umidade reduz a transmissão. Como poderíamos associar isso aos modelos físicos? Ele também põe uma referência
Wang e colaboradores. O título é High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. Pois também, perguntas todas difíceis de responder, né? Como que a umidade atua, né? A ver, rapidamente eu vejo duas frentes. Quando as gotículas saem do processo respiratório, né, saem num ambiente úmido, ou seja, geralmente mais úmido do que o ambiente externo. O ambiente externo normalmente é mais seco e isso leva à evaporação da parte líquida, né, e sobram aqueles núcleos que podem ter, então, uma concentração maior relativa de vírus, né? Então, a umidade afeta, por um lado, nisso, né, que, por exemplo, ao entrar aquele jato inicial em um ambiente mais seco, se produz a evaporação, as gotículas diminuem de tamanho por evaporação, e então se tornam mais leves, e ao se tornar mais leves, elas podem permanecer mais tempo em suspensão. E se permanecem mais tempo em suspensão, e nós estamos num ambiente, né, com essas gotículas, né, com uma pessoa contaminada, por exemplo, respirando e soltando essas gotículas o tempo todo, né, elas permanecem mais tempo, nós temos mais chances de respirar essa mistura, esse gás contaminado e nos contaminar. Esse pode ser um dos caminhos da umidade, dos efeitos da umidade, né? Outro caminho que eu desconheço completamente é a questão médico e biológica, né? Como que a umidade afeta a atividade do vírus, certo? A vida do vírus, o fato de que ele permaneça em atividade e se torne perigoso de um ponto de vista da infectividade. Então, de novo, certamente, né, estão aparecendo trabalhos onde se estuda o efeito da temperatura e da umidade na vida do vírus, ou seja, na capacidade dele permanecer vivo e ativo, né? Essa é outra linha, né? Essa é outra linha da qual eu não sei, certo? Eu não tenho resposta sobre isso. Mas são duas coisas diferentes. Qual é o efeito biológico, certo? Na biologia do vírus e na sua interação biológica. E outra, qual é o efeito simplesmente para que o vírus possa permanecer no ar, que foi o estudo que eu fiz, certo? Que pode ter um efeito na infectividade, certo? Ele permanece, se permanece mais tempo no ar, você tem mais chance de respirar isso, certo? Num ambiente fechado. Bom, o Lucas comenta que vai passar a referência que ele botou aqui no chat. Obrigado, Lucas, sim. Agradeço. O Jean agradece a resposta. O Mário, né, ele responde o Evandro, na verdade. Olá, Evandro. O modelo do estariolo não é para vírus, mas para partículas micrométricas, do mesmo tamanho das de Millikan, contendo vírus. Isso faz parte, né, daquela discussão que foi iniciada. Bom, não temos mais perguntas, então eu agradeço ao Daniel Stariolo pela excelente apresentação. E, por favor, agradeço ao palestrante pelo chat. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Obrigado aí pela paciência. Desculpem os problemas com a internet. A gente fica ainda nesses testes de internet, né? Mas espero que tenha se escutado. E, enfim, obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, Até Daniel, mais. se você abrir o chat, vai ter uma série de agradecimentos aí para você. Sim, ok. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Muito bem. Obrigado também, pessoal, pela presença. Até a próxima, né, terça que vem. Muito obrigado. Determinações e orientações das autoridades de saúde. Lavem sempre bem as mãos e fiquem em casa. Só assim vamos salvar vidas. Atenção, Niterói! Estamos em guerra contra o coronavírus. Cumpram as determinações e orientações das autoridades de saúde. Lavem sempre bem as mãos e fiquem em casa.
Acho que esse carro de som está ajudando aí no combate, né? Bem na hora certa, no final do No final, né? No final, impressionante. Aqui na frente do meu apartamento. Você escutou direitinho, né? Você contratou esse carro de som para passar esse horário, não? Pois é, no final. Ainda bem que ele esperou. Muito bem, gente. Obrigado. Eu vou sair então, né? Tudo bem. Terminamos por aqui. Obrigado de novo. Tchau, Rodrigo. Tchau, Daniel. Valeu, obrigado, Daniel. Eu vou encerrar a gravação Valeu. agora também. Até a próxima.